A maior apresentadora do Brasil ganhou um filme. É sobre Hebe que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, eu sou a Bruna Pacheco e... eu sou a Thay. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o filme Hebe, a Estrela do Brasil. A gente assistiu esse filme no Festival de Cinema de Gramado e agora, no dia 26 de setembro, ele vai estrear nos cinemas de todo o Brasil. Se vocês estão em dúvida se vale a pena ou não em assistir, pode ir, que vale a pena sim, vale muito a pena ir. Não deixem essa ideia de o cinema brasileiro ou a Hebe afastar vocês desse filme, porque vale muito, muito a pena e é muito atual também. Então, pra gente explicar, porque a Hebe viveu muitos anos e ela fez TV e fez muitas coisas incríveis durante muitos anos. Né? Mas o filme tem um recorte. Ele uns 6 anos da vida da Hebe. Mais ou menos uns 6 anos no começo da década de 90. É a época que a Hebe estava na Rede Bandeirantes e foi pro SBT. É bem nessa época de troca, onde a Hebe estava sendo muito militante sobre o fato de que ela estava sendo censurada. A Rede Bandeirantes não conseguia manter ela na grade de acordo com como ela queria fazer o programa, porque ela tinha muita certeza sobre como ela queria fazer o programa, ela queria fazer ao vivo, ela queria auditório. Então ela sai, fica um tempo ali sem trabalho, né, num limbo, e ela se encontra com o Silvio Santos para chegar no SBT, que é onde muitos de nós conheceram ela, né? No SBT. Sim. Já. Era muito legal que a Hebe, ela não tinha, isso mostra no filme, que ela não tinha, assim, um público que ela botava a Mariah Carey, os Backstreet Boys, e daí o Dominó, o Menudo, quem chegasse no Brasil fosse fazer show. Exatamente. Ia no programa da Hebe, ela misturava essas pessoas com a Roberta Close, com a Dercy, com qualquer pessoa que estivesse fazendo sucesso. Ela colocava todo mundo no balaio. Todo mundo sentado no sofá. No final terminava tudo em selinho. Mas o legal é que esse elenco, vale lembrar que ela trabalhou na SBT, na Record, mas esse filme é um Globo Filmes. Verdade. Muito legal da parte da Globo, né? Explorar isso, né? A Hebe. E esse elenco, então, ele é todo global. Sim. A Hebe é feita pela Andréa Beltrão. E o Silvio Santos, eu achei uma ótima sacada, porque ele é feito pelo Daniel Boaventura, que ficou ótimo no papel. Ainda mais o Silvio Santos novo, ele não tenta fazer aquela imitação caricata e de comédia do Silvio Santos. Ele é um ator fazendo Silvio Santos num papel muito sério, que é quando ele assina com a Hebe, né? Que é um marco na história do SBT também. Mas os trejeitos, eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar o Maurício Faria, que é o diretor do filme, porque ele conseguiu fazer os personagens com os trejeitos, porque são personagens que a gente conhece, que estão aí, um pouco como a gente viu no Bingo, né, que era o filme do Bozo. Eram personagens que a gente conheceu na nossa infância, na nossa adolescência, e estão vivos até hoje, alguns. E eles têm trejeitos muito legais, porque muito eles estão muito também. bem feitos, né? A Hebe tem épocas, tem cenas em que a Andréa Beltrão vira de lado, perfil, que parece a Hebe. Tu tem que te concentrar bastante pra ver que ela não é a Hebe. Que não é uma imagem da Hebe. Eles usam um jogo de câmera, às vezes, de luzes, né? De luz também, que eles fazem, por exemplo, diagonal pra baixo, 45 pra baixo, que tu vê a Hebe assim. Então, tu fica meio, mas é a Andréa ou é a Hebe? Isso ali foi usado, tipo, quando usam imagem de histórico. Parece um documentário em algumas cenas, assim. Exato. De tão parecido que ficou. E não foi, foram todas cenas feitas com a Andréa, que tá muito bem vestida e muito bem, as joias, aparamentada. O figurino da Hebe tá muito bem feito nesse filme também, acho. E a ambientação da época ali dos anos 70, né? No começo dos anos 90. No começo dos anos 90. É que vai ter uma série depois e vai pegar um pouco mais da vida da Hebe, que eu acho que é o único fator desse filme que não deixa ele ser um filme perfeito, é porque tu fica olhando assim, na última cena tu pensa, gente, mas eu quero saber mais. E agora, tá ligado? A última cena é muito icônica, não é
de maneira alguma um spoiler, porque Até todo porque mundo... é da vida real. todo mundo conhece a Abby, mas tipo, a Abby tá entrando num carro e ela fala assim: o mundo é das mulheres, o poder é feminino. Porque ela acabou de passar por um momento horrível na vida dela e ela sai vitoriosa dele. Sobre esse momento horrível não é legal falar, porque daí quebra a ideia do filme, porque muita gente não sabia que isso tinha acontecido. Isso eu achei muito legal do filme, porque a gente conhece a Abby super feliz e brincalhona e dava selinho em todo mundo e conhecia todo mundo e era influente. Ela foi uma das únicas, foi a única contratada do SBT que foi na Globo receber um prêmio das mãos do Faustão. Ela fazia propaganda com a Ana Maria Braga. Então ela conseguia transitar por todos os meios. Ela transcendeu esse limite de emissoras. Que existia muito forte. Sim. Mas a gente não conhecia o lado B da Abby, que é o lado da Abby em casa, o lado da Abby com o filho, com o marido, com o ex-marido. Isso tudo a gente não conhecia. E essa Abby a gente pôde conhecer no filme e é uma passagem muito triste, é bem muito forte. Porque a questão dela trabalhar muito, dela ter o filho adolescente e da gente quase culpar ela, mas depois entender que o filho entendia o que ela fazia. E tem a parte também toda que a gente via a Abby, porque a gente não, é que assim, a gente tá falando com um público que tem a nossa idade mais ou menos, e a gente tem entre tipo 25 e 30 anos. É muito difícil lembrar da Abby, além daquela parte de tipo, ela era uma senhora loira que falava gracinha. Que falava gracinha e não sei o que. Mas não, a Abby era completamente muito envolvida com políticas públicas. Ela falava sobre AIDS, ela falava sobre gays, ela falava sobre direito LGBT. No começo dos anos 90. Eu acho que ela foi a primeira apresentadora a falar sobre AIDS, por exemplo. E ela é a Roberta Close, que ela leva no programa dela, e ela pergunta, né? Tá, mas como eu posso te chamar? Você é mulher ou homem? Porque na época dos anos 90 ninguém se falava, era uma piada. Ninguém comentava sobre isso, assim. E a Abby foi lá, botou no programa na Rede Nacional, no horário nobre que ela tinha, e perguntou. Simplesmente assim. E é muito louco, porque tu assiste e tu pensa assim, tá, hoje aquela pergunta não poderia ser feita assim. Só que se tu para e tu volta 25, 26 anos atrás, tu pensa assim, cara, essa mulher que apresentava esse programa sozinha chegou para uma pessoa trans e perguntou assim: como você quer ser chamada? Você é homem ou você é mulher? Dando um espaço, uma abertura de voz para essa pessoa falar ao vivo numa das maiores emissoras do Brasil. E essa questão da censura é bem forte no filme, acho que. É bem forte. E vale muito para os tempos atuais, onde a Abby falava o que ela queria e nem sempre deixavam ela falar. E a gente está vivendo numa época triste, em que essas coisas podem voltar a acontecer e a gente vê como as pessoas tiveram que lutar para ter espaço, para ter voz e para ser mulher numa sociedade como a gente tem que lutar hoje, né? Exato. Acho que em último, assim, para arrematar bem certinho, é muito legal ver como a Abby fazia o que ela queria. Por exemplo, tem um momento no filme em que o novo produtor dela monta todo o cenário, ela entra e fala: então, muito bonito, agora troca tudo. Não é nada disso que eu quero. Não é nada disso que eu quero, você faz o que eu quero, porque quem é que paga a sua conta? Eu. Então você faz o que eu quero. Tipo, isso me lembrou muito a Lady Gaga. Lady Gaga tem uma passagem no Carpool Karaoke que o James Corbin pergunta pra ela assim: mas ninguém olha pra você e pergunta assim: que letra é essa? Roma, mamamá, mamamá. E ela tipo: não, porque eu pago a conta. Seria a Lady Gaga uma nova Abby? Nossa, sim. Eu acho. A gente tem que fazer um vídeo sobre teorias que brasileiros copiaram. Todos os gringos copiam brasileiros. Nossa, total. Nossa, a Lady Gaga. Mas isso aí fica para um outro vídeo. Hoje em dia a gente fala sobre como o filme da Abby é incrível. Vale a pena ir nos cinemas, levar a mãe, levar a avó, levar a tia, porque elas com certeza são muito fãs da Abby e vão adorar ver essa estrela do Brasil nas telas. Nossa nota para esse filme é 4, porque deixou com muito gostinho de quero mais, mas vale muito a pena ir no cinema. Então é isso, nos acompanha no site vigilianerd.com.br e se inscreve no nosso canal, aciona o sininho e nos segue nas redes sociais, @vigilianerd.